E na sociedade em que estamos, dói falar desse assunto, mas é algo que temos de falar mesmo, que tem estado a ferir e a transtornar, sobretudo, as famílias. É muito doloroso o afilhado ou a afilhada que veio morar conosco ter um envolvimento com um dos nossos filhos. É doloroso. Primeiro, não permitir que qualquer pessoa entre em sua casa. Falar de educação sexual com os filhos, de modo que eles estejam atentos a qualquer sinal. Educar as crianças a falarem sem tabu com relação ao assunto. Sempre caladas porque o agressor é uma autoridade, caladas porque têm medo de não serem acreditadas, caladas porque foram ensinadas a proteger a família. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu e do nosso canal Walk TV1. Bem, eu, Luiz Bravo, prometo trazer o melhor para si que nos acompanha a partir de casa ou a qualquer ponto do país. Subscreva massivamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Como já é esperado, mais uma edição da nossa Walk TV1. Bem, trouxemos para si mais uma abordagem muito interessante e um tema bastante interessante que é o abuso sexual por pessoas próximas ou dentro do seu familiar, como pais, vizinhos, tios, padrastos, entre outros. Para abordarmos esse tema bastante interessante, tenho uma convidada que é muito sentimental, muito comovente quando vê esse tipo de situação. Então vou deixar com que ela mesmo se apresente. Tenho o prazer de falar com Maria Gertrudes Francisco é meu nome, mais conhecida por G. Bem, vou lhe tratar por Maria Gertrudes. Bem, Dona Maria Gertrudes, o que acha sobre o tema? O tema é bastante pertinente e muito sentimental, que tem chocado muitas famílias e tem deixado desestruturada as pessoas que têm estado a sofrer esse tipo de abuso. E na sociedade em que estamos, dói falar desse assunto, mas é algo que temos de falar mesmo, que tem estado a ferir e a transtornar, sobretudo, as famílias. E, em todo caso, vamos falar desse tema e sei que muitas pessoas vão se rever nesse assunto. Algo que ficou muito tempo e tem ficado no coração de muita gente que não consegue gritar, não consegue dizer socorro diante da tamanha barbaridade. Hoje erguemos a voz por aqueles que, por medo ou vergonha, ainda não conseguem falar. Estamos aqui para abordar uma das formas mais cruéis de violência, o abuso sexual cometido por pessoas próximas. O pai, que deveria proteger, o irmão, que deveria cuidar, o tio, que deveria apoiar e o vizinho, que deveria respeitar. Este tipo de abuso fere mais do que o corpo, fere a confiança, destrói a inocência e marca a alma. Bem, e o que mais dói é que, muitas das vezes, tudo acontece dentro da própria casa, onde o lar deveria ser um lugar de paz ou de medo. Bem, Dona Maria, o que tem a dizer sobre essas frases que eu acabei de falar agora? Sobre um tema por qual eu também fico muito triste. O que a Dona Maria tem a dizer sobre isso? Falou muito bem que este tipo de abuso fere mais do que o corpo, fere a confiança, destrói a inocência e marca almas. Se o agressor soubesse
a importância do sexo não faria com alguém muito próximo, porque o sexo envolve sentimentos, envolve entrega e envolve satisfação. Quando alguém não se entrega, quando alguém não se sente satisfeito, não deve ser obrigado a fazer. E principalmente quando se trata de alguém muito próximo. É muito doloroso um irmão e uma irmã fazerem sexo. É muito doloroso o afilhado ou a afilhada que veio morar conosco ter um envolvimento com um dos nossos filhos. É doloroso um pai envolver-se com a sua própria filha. E o mais doloroso ainda que acontece nos tempos de hoje é o vizinho envolver-se com a filha da vizinha. Um pai de família tirar a inocência de uma criança só para se satisfazer sexualmente. Isto é muito doloroso. Bem, Dona Maria Gertrudes, na sua opinião, por que tantas vítimas sentem medo de contar o que passam? As vítimas sentem medo de contar por conta das ameaças. Muitos ameaçam morte, ameaçam tortura. E uns dizem, vou matar o teu pai, vou matar a tua família, vou te matar a ti. E ali o abusado sente a necessidade de se calar. Então são muitas pessoas a serem vítimas de abusos sexuais dentro das nossas famílias. Há muitas crianças que perdem a virgindade dentro da família por pessoas muito próximas. E isto é algo que traz até nostalgia a dizer. Bem, Dona Maria Gertrudes, como a sociedade tem lidado com este tipo de situação? Muito mal, depende também. Há pessoas que na sua inocência vivem toda uma vida calados, com medo de falar com relação ao abuso sexual que sofreu com alguém dentro de casa, com pai, com padrasto, com padrinho. E hoje em dia também fala-se de abusos sexuais por parte de mulheres. Há mulheres também que abusam de crianças, de homens, de meninos, de meninas. O abuso sexual hoje em dia não está só por parte dos homens. E isto está-se a tornar ainda muito mais perigoso. Quando vem da parte da mulher é algo muito triste, porque a mulher é uma figura que nasceu para proteger e quando se envolve nesse tipo de situação, então podemos dizer que a sociedade está doente. Bem, Dona Maria Gertrudes, tendo em conta que relações sexuais entre parentes não é permitido, então como a Dona Maria Gertrudes acha que as famílias devem agir quando descobrem situações do gênero? As famílias devem agir, primeiro, com muita responsabilidade, porque são pessoas que têm o coração dorido, porque não é fácil haver um envolvimento com pessoas muito próximas. Então, devem ter ouvido de escuta, para que a pessoa que está a explicar o que aconteceu não ter medo, ter a facilidade de se explicar, porque é um assunto muito, mas muito delicado de se falar. Então, ao conversar com alguém que tenha vivido essa situação, deve-se ter muita cautela por conta dos ferimentos eternos, dos ferimentos emocionais que essa pessoa acarreta. Bem, já conheceu alguém que passou pela situação do gênero? Já conheci alguém, já vi
situação do gênero acontecer em um bairro onde eu vivia. E o engraçado é que eu tenho, não sei se é a sorte ou o azar, de me deparar com pessoas que vêm ter comigo e explicar, não sei se é por conta da minha maneira de ser, abrirem-se com relação a isso. Bem, sendo mãe, qual é o papel fundamental dos pais na proteção e na orientação dos filhos sobre o tema em causa? Sendo mãe, na proteção dos filhos com relação ao abuso sexual, eu acho que os pais são os primeiros amores dos filhos e devem mesmo protegê-los a todo o tempo. Primeiro, não permitir que qualquer pessoa entre em sua casa. Falar de educação sexual com os filhos, de modo que eles estejam atentos a qualquer sinal. Educar as crianças a falarem sem tabu com relação ao assunto, porque temos pais que também não aceitam falar de assuntos ligados à educação sexual dentro das famílias. Isto é muito importante porque acabamos por despertar as crianças desde muito cedo a denunciarem, a fazerem denúncias com relação aos abusos sexuais. Porque quando há tabu de se falar de sexo, então necessariamente que a criança vai se encolher, vai ter medo, sim senhora, quando estiver diante a este assunto, que é muito, muito, muito grave mesmo. É algo muito triste que tem estado a criar muita dor nas famílias. Bem, como estamos na reta final da nossa entrevista, como diz o ditado, o que é bom dura pouco. Então, que conselho a Dona Maria tem a deixar àquelas vítimas que ainda estão caladas, sofrendo em silêncio? Bem, muitas vítimas, sobretudo crianças, adolescentes, sofrem caladas porque o agressor é uma autoridade, caladas porque têm medo de não serem acreditadas, caladas porque foram ensinadas a proteger a família. Mas quem protege a vítima? A mensagem que eu tenho a deixar é hora de dizer basta. Nenhum laço sanguíneo, nenhum laço de proximidade justifica o silêncio diante a violência. Abuso sexual é crime e deve ser denunciado. Obrigado e a Alco TV agradece.